Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quando os irmãos fazemos uma oração para que nós venhamos agradecer ao nosso Deus, irmãos, por mais uma vitória que o Senhor nos concedeu. E estamos aqui para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te dar graça, meu Senhor, por mais este dia, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu em mais um domingo e estamos aqui ante a sua presença. Senhor, que nesta manhã a nossa vida espiritual possa ser edificada através da tua palavra, Senhor. Abençoa de modo especial os irmãos que estão aqui, Senhor, abrindo a mente, coração, entendimento. Abençoa do mesmo modo, Pai, os irmãos que através da live participarão também, Deus, de nossa escola bíblica dominical. Rogamos ao Senhor a sua presença conosco, que o teu Espírito tome a primazia e faça nas nossas vidas a tua vontade e teu querer, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós assim, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos louvar ao Senhor com o sino de nossa harpa cristã. Número 17, irmãos. Número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 107. 107 da nossa harpa cristã. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas
nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. 147. Os irmãos que estão em casa, irmãos, louve ao Senhor também, onde você estiver juntamente conosco. Se você tem uma harpa cristã do seu lado, pegue-a e vamos adorar o Senhor Jesus nesta manhã. 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do seu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas
colocar sobre os pés. Vamos fazer a leitura da nossa lição do dia de hoje. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título Despertamento renova o altar. O nosso texto áureo está escrito em primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 30, nos diz o seguinte: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe, aos irmãos que estão em casa, não têm a revista, mas pode acompanhar juntamente conosco, irmãos, pela sua Bíblia, no livro de Esdras, no capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, e também do versículo 10 ao versículo 13 do mesmo livro. Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, e também do versículo 10 ao versículo 13. Vamos fazer a leitura participativa? Amém? E levantou-se Jesua, filho de Josadag, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, viram a primeira casa sobre o seu fundamento. Vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, todos. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Oremos. Senhor meu Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta manhã, Deus, pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que aprenderam através da live, Senhor, que o Teu Espírito nesta manhã possa, Senhor Deus, nos ensinar de modo especial, Senhor, que a nossa mente, nosso coração venham estar sendo conectados à Tua Palavra neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, Senhor Deus, sair daqui edificados de um modo diferente. Abençoa, Senhor, o Teu Filho que administrar, Senhor, a lição aos nossos corações deste dia. E assim, Senhor Deus, nós te agradecemos e louvamos ao Teu nome nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Irmãos, enquanto o professor se prepara, vou fazer aqui a chamada, tá? Nós passamos aqui alguns dias fazendo a chamada, não assim na frente, mas vamos fazer a chamada hoje, tá? Ashley, o Luciana, a irmã Maura, a missionária Marta. Todos os irmãos trouxeram Bíblias? As irmãs, no caso, né? Tá. As irmãs trouxeram, todas as irmãs têm revistas? Tem, não é? Oferta? Amém. Classe Emanuel. Irmão Marco. Irmão Ginaldo. Irmão Vitor. Amém. Eita, que eu estava marcando tudo canto errado. Vitor. Irmão José Luiz. Mas o irmão José Luiz está trabalhando. Irmãos. Bíblias trouxeram? Trouxe, né? Jesus. Revistas. Trouxeram, né? Oferta? Oferta? Não? Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estudar a palavra de Deus essa manhã. Nós falamos acerca do despertamento na nossa última lição da semana passada. Hoje não será diferente. Nós vamos falar acerca do despertamento, irmãos. E na lição de hoje, nós vamos ver que o despertamento ele renova o altar. Quem sabe o nosso altar não precisa de um despertamento, de um renovo. Quem sabe não é hora do altar ser reedificado. Como foi necessário, irmãos, Deus levantar Zorobabel na primeira leva, depois da permissão do rei Ciro, voltar até Jerusalém para reconstruir o altar. Alguém por favor, Isaac, está lá de fora. Para reconstruir o altar que havia sido destruído, irmãos. Nós precisamos entender isso, é tão importante nos nossos dias. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos ver no decorrer da história do povo judeu, do povo de Israel, que muitas das vezes o altar de Israel estava destruído. E mais do que isso, irmãos, preste atenção, muitas das vezes o altar de Israel, ou no altar de Israel, estavam sendo oferecidos sacrifícios a deuses estranhos. A deuses estranhos, isso mesmo, irmãos. Quantos crentes nos nossos dias não estão oferecendo sacrifícios a outros deuses sobre o seu altar? Quantos cristãos nos dias atuais não estão oferecendo sacrifícios ao Deus do dinheiro?
ao Deus da vaidade, ao Deus do orgulho, ao Deus da soberba. Quantos cristãos não estão oferecendo sacrifícios a outros deuses que não é o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas? E meus irmãos, quando no nosso altar não está sendo oferecido o sacrifício a Deus, a adoração não é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa adoração, irmãos, era oferecida a demônios. Nós precisamos de um despertamento, irmãos, sobre o altar. A introdução nos diz o seguinte: nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então preste atenção, primeiro ponto, irmãos, a guisa de introdução. Por que precisamos de um despertamento que renove o meu e o seu altar? Por que nós precisamos de um despertamento que renove o altar para nós nos aproximarmos de Deus? A mentalidade dos cristãos, dos crentes do século atual é que eles estão perto de Deus, quando não, irmãos. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos perto, mas não, nós estamos longe do Senhor. Sem perceber, o pecado faz divisão, separação e nos impede de nos aproximarmos. A iniquidade impede, porque diz o profeta Isaías que ela faz divisão entre nós e Deus. É por isso que nós precisamos de um despertamento que renove o altar, irmãos, que traga renovo para o altar. Para que a exaltação, o culto, a adoração voltem a ser centralizados em Deus, em Cristo. E essa necessidade, irmãos, é para que nós nos aproximemos de novo de Deus. E essa é a necessidade que nós temos, irmãos, de estar perto do Senhor. Porque é perigoso, irmãos, quando um crente vive uma vida afastada de Deus, longe de Deus. É por isso que Davi vai orar dizendo: Senhor, que eu possa morar todos os dias na sua casa e aprender no seu santo templo. É esse o desejo do salmista. Ele quer estar na casa de Deus todos os dias, aprendendo no santo templo de Deus, aprendendo a lei de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus. Nós precisamos de um renovo, irmãos, sobre o altar. Nós precisamos entender essa necessidade de nos aproximar de Deus, de estar perto do Senhor. Tem tanta gente longe do Senhor, tanta gente longe de Deus, irmãos. Tem tanta gente que está na igreja, mas longe de Deus. Tem tanta gente que vem para o culto, mas longe de Deus. Tem tanta gente que até se veste como um crente, até fala como um crente, mas longe de Deus. Tem tanta gente cantando, pregando, mas longe de Deus, irmãos. Longe de Deus. O véu do templo se rasgou, não foi para Deus sair, não, foi para nós entrar, irmãos. Deus rasgou o véu do templo, não foi para ele sair para fora, foi para nós entrarmos para dentro. É para mim e para você se aproximar dele e voltarmos a desfrutar de momentos de comunhão com o nosso Deus. Primeiro ponto, irmãos: o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro, o judeu sentiu a necessidade do acesso a Deus,
que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração, preste atenção, qual que é o propósito que eles traziam no coração? Ao retornarem do cativeiro, precisava ser muito forte, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso, mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Preste atenção, Esdras capítulo 3 e versículo 3, irmãos, o texto diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Para quem não sabe, irmãos, quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, nós vamos ver que além da destruição do templo, do altar, havia sido destruído também, irmãos, os muros da cidade. E o que isso significa? Quando, irmãos, Nabucodonosor invade Jerusalém, que ele destrói, irmãos, o templo, leva os utensílios, destrói os muros, queima as portas da cidade, isso quer dizer que o povo estava desprotegido. Todas as demais nações, irmãos, os samaritanos, todas as demais nações, os heteus, os filisteus, estavam, irmãos, ao redor, irmãos, de Jerusalém. O que isso significa, irmãos? Eles estavam desprotegidos. Mas não apenas por causa dos muros, irmãos, preste atenção, entenda isso. O altar havia sido destruído. Irmãos, isso significa que não tinha mais culto, não tinha mais adoração. Ou seja, eles estavam longe do Senhor. Porque mais, irmãos, mais do que estar desprotegidos por causa do muro, é estar desprotegido por causa, irmãos, da distância da presença de Deus. E era isso que estava acontecendo, irmãos, em Jerusalém. O templo estava destruído, o altar estava destruído. Isso, irmãos, apontava para quê? O distanciamento do povo da presença de Deus. Segundo, os muros estavam destruídos, as portas haviam sido queimadas, irmãos. Tanto que Deus levanta Neemias para a reedificação dos muros e das portas, irmãos, de Jerusalém. Deus levanta Neemias, nós vamos ver isso em Neemias capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Deus levantando Neemias, irmãos, e o povo para a reestruturação, reedificação dos muros e da cidade e das portas. Agora preste atenção, se os muros estão destruídos, as portas haviam sido queimadas, o povo de Judá era presa fácil para os seus inimigos, mas não apenas por causa disso, irmãos. Mais do que isso, é porque o altar estava destruído. Isso fazia com que os seus inimigos, os inimigos, irmãos, do povo de Judá, pudessem invadir a cidade de Judá a qualquer momento. Fazia com que eles pudessem invadir Jerusalém a qualquer momento, ou seja, o povo estava vulnerável, a brecha estava aberta, irmãos, havia legalidade, por dois motivos: a falta de vigilância e o altar que estava destruído. Dois motivos, irmãos. 70 anos em cativeiro, presta atenção, 70 anos longe de Jerusalém, sem altar, sem templo, sem adoração, sem culto. Irmãos, imagina 70 anos sem culto, imagine, 70 anos sem cultuar, um povo que habitualmente, irmãos, cultuava todos os dias, era a lei, eram os sacrifícios, era a adoração. O problema é que eles se desviaram, mas culto tinha todo dia tinha culto. Agora são 70 anos, irmãos,
irmãos, em cativeiro na Babilônia. Os princípios são totalmente diferentes, totalmente opostos. O principal deus, irmãos, da Babilônia era Bel. A adoração era deuses estranhos, irmãos. A cultura é totalmente diferente. Quando eles voltam, irmãos, o propósito do coração deles, primeiro, nós vamos reconstruir, reedificar, voltar a fazer o que nós não fazíamos há muito tempo. Nós vamos voltar a reconstruir o altar de Deus, que foi destruído. A primeira coisa, irmãos, que o povo de Judá faz é reconstruir o altar. Sabe, irmão, isso é tão interessante. A cidade estava destruída, sim ou não? Os muros estavam destruídos, sim ou não? As portas haviam sido queimadas, sim ou não? Mas o que eles fazem primeiro ao retornarem do cativeiro? Qual que é a primeira coisa que eles fazem? A primeira coisa que eles vão reconstruir, irmãos, é o Santo Templo. A primeira coisa, irmãos, ao voltarem do cativeiro, que eles vão fazer é restaurar a adoração a Deus. É reestabelecer o culto ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É priorizar aquilo que é espiritual. É priorizar a Deus. Imagina a sede, irmãos, daqueles judeus que, preste atenção, Esdras capítulo 1, Deus despertou o espírito de Ciro. Deus despertou o espírito, irmãos, dos levitas, dos sacerdotes, do povo para voltar. Imagina agora a sede, o desejo de cultuar. Eles têm que agora reconstruir o templo, reconstruir o altar e restaurar a adoração. Primeira coisa que eles vão fazer, irmãos. A primeira coisa. Segundo, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. Primeiro, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto em 1 Reis 18, 16 a 40. Nós não precisamos ler, irmãos. No confronto com os profetas de Baal, como os irmãos bem conhecem, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Primeira coisa que ele fez. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu, irmãos, do concerto do altar. Foi assim nos dias de Elias, irmãos, nos dias do rei Acabe, quando Elias era perseguido pelos profetas de Baal. Houve uma necessidade, irmãos, de reparar o altar que estava quebrado, desconcertado. Mas não foi apenas Elias que teve que reparar o altar, não, irmãos. Preste atenção. Segundo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou ou reparou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado de seu antecessor, Acaz, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Preste atenção. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Terceiro,
quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei. Esdras 3:3. E sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado em Jerusalém. O culto a Deus, depois de 70 anos, irmãos, sem cultuar, o culto a Deus havia recomeçado em Jerusalém. Imagine, irmãos, são 70 anos longe de casa. O templo estava destruído. Não tinha adoração, não tinha culto, não tinha sacrifício. 70 anos sem cultuar. Quando eles voltam, a primeira coisa que eles vão fazer é reconstruir o altar. A primeira coisa que Elias fez, irmãos, diante dos profetas de Baal, foi reparar o altar. Isso nos chama a atenção para um princípio muito importante, irmãos. Que eles entenderam e cumpriram com rigidez, sem negociar, irmãos, o culto a Deus, a adoração ao Senhor, sem negociar o culto, sem negociar a glória que era de Deus. É tão impressionante, irmãos. Para nós parece ser tão simples a ação e a atitude desses homens, mas se nós olharmos, irmãos, o contexto em que eles viviam, o contexto em que Elias viveu, o contexto, irmãos, em que o povo de Judá estava vivendo, e o altar desconcertado. Para nós parece ser muito simples, irmãos, olhar para eles, olhar para as Escrituras e ver que o altar de Deus, naquele tempo e naquela geração, estava desconcertado e precisava de reparos. Para nós parece ser muito simples ver que Deus usou um homem, um rei, um profeta, para reconstruir um altar que havia sido destruído, para reparar um altar que precisava de reparos. Como é que o povo vai oferecer o culto, a adoração a Deus, se o altar está desconcertado? Como é que o sacrifício pode ser oferecido a Deus se o altar está desconcertado? Primeiro repara, depois oferece sacrifício. Primeiro repara o altar, primeiro reconstrói, depois oferece adoração. Primeiro repara o altar, depois oferece o culto. Era isso que Deus estava mostrando para o povo de Judá. Primeiro reconstrói o altar, é o principal, depois reconstrói os muros. O que vocês precisam primeiro é voltar à minha presença, porque não é apenas os muros que protegiam Jerusalém, irmãos, não era. O que mais protegia, irmãos, os judeus, era o esconderijo do Altíssimo, era a sombra do Onipotente. Eles estavam vulneráveis, irmãos, não apenas por causa dos muros, mas era por causa do altar que estava, irmãos, destituído. Eles estavam vulneráveis, irmãos, não era por causa das portas que haviam sido queimadas, não, é por causa do altar que estava irreparado, destruído e que precisava de reconstrução. Irmãos,
eles estavam desprotegidos, irmãos, não era por causa dos muros, das portas e das cidades, não era porque faltava soldados para guerrear, para pelejar, não. Eles estavam desprotegidos porque a presença de Deus estava longe. Porque o pecado fez divisão, separação. Só que Deus está dizendo, irmãos, através deste texto: eu só vou voltar a me manifestar quando vocês repararem no altar. Vocês só voltarão a sentir a minha presença quando o altar for reparado, quando o altar for reconstruído. Enquanto o altar estiver no chão, enquanto o altar estiver destruído, eu não recebo o seu culto, eu não recebo a sua adoração. Enquanto o altar não for reparado, não tem culto a Deus. Pode ter culto a qualquer um, menos a Deus. Enquanto o altar de Deus, meus irmãos, aonde o culto e a adoração a Ele são oferecidos, não estiver reparado, Deus não recebe, Deus não aceita. É por isso que primeiro Deus levanta, irmãos, um homem, desperta-o, para liderar aquele povo, para primeiro reconstruir o altar, reconstruir o templo, restabelecer o culto. E quando isso acontece, Deus já levanta um sacerdote para a instituição da lei, para o povo voltar à adoração segundo a lei de Deus. Irmãos, preste atenção, nós vamos ver isso aqui nessa lição. O culto era estabelecido segundo as normas, irmãos, ditas e preditas na lei de Deus. Não era como eles queriam, não era porque estava saindo do cativeiro que eles iam reconstruir o templo, reconstruir o altar e adorar do jeito que eles pensassem ou quisessem. É por isso que Deus levanta um sacerdote, alguém para instruir na lei, para relembrar o povo. O culto é segundo a lei, o culto é segundo a palavra. Se o culto não for segundo a lei, Deus não recebe. Se os sacrifícios não fossem segundo a lei, Deus não recebia. É por isso que Deus levanta o sacerdote Esdras, para o povo entender, segundo a lei de Deus, a lei, a palavra, como deveria ser feito o culto. Como a adoração deveria ser feita. Será que nós recorremos, irmãos, à palavra de Deus para entender, irmãos, como que nós devemos cultuar a Deus? Na nova aliança, Jesus ensina alguns princípios de culto muito importantes. O primeiro deles, preste atenção nisso. Jesus está se direcionando aos seus discípulos, ele está dizendo assim: quando vocês vierem entregar a sua oferta diante do altar e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, volta lá. Volta ao teu irmão. Primeiro, a primeira coisa que ele deveria fazer, irmãos, ao voltar, deixar a oferta, voltar, quando ele se lembrasse que ele tinha alguma coisa contra o irmão, contra o próximo, primeiro ele deveria restaurar, irmãos, a comunhão com o irmão. Depois volta, toma a tua oferta e oferece, entrega. O que é oferta, irmãos?
que é a oferta? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos ensina: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A oferta é culto. Então, Jesus está ensinando o seguinte: quando vocês vierem cultuar e lembrar que vocês têm alguma coisa contra o seu irmão, primeiro, restaura a comunhão com o próximo, depois vem, entrega o culto, entrega a oferta, entrega a adoração. Primeiro restabelece a comunhão, depois entrega o culto. Isso é perigoso, irmãos, e nós precisamos ter um temor de Deus contra essa realidade. Porque Deus não vai aceitar nosso culto, irmãos. Deus não vai receber. Se nós, irmãos, formos apresentar uma oferta a Ele, se nós formos apresentar o nosso culto a Ele, sem a comunhão com o nosso próximo. Esses são alguns princípios que Jesus ensinou. Segundo tópico: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Preste atenção. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por Ele, para que em tudo Jesus tenha preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa, a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Na antiga aliança, irmãos, o altar era o ponto central do culto. O ponto central do culto na antiga aliança era o altar. Só que tudo isso apontava para o Calvário. Tudo isso apontava, meus irmãos, para a cruz. O altar na antiga aliança, ele era apenas sombra da verdadeira realidade, que era a cruz de Cristo, aonde o maior sacrifício, feito uma vez, conforme o escritor aos Hebreus nos relata, e feito de uma vez por todas, ou seja, não é necessário mais, irmãos, que seja feito uma vez, feito de uma vez por todas, aonde Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, de João capítulo 1 e versículo 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Mas não foi ninguém que matou o Cordeiro, irmãos. Ele se entregou. Jesus disse: ninguém toma a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Ele entregou a sua vida. O Cordeiro de Deus entregou a sua vida. Preste atenção, se engana quem pensa que foram os soldados romanos que mataram Jesus. Se engana quem pensa, meus irmãos, que quem matou Jesus foram os principais dos sacerdotes, os fariseus. Se engana quem pensa que foi o diabo quem matou Jesus. Está muito enganado. Ninguém toma a vida de Jesus, mas ele de si mesmo a dá, como ele disse. Eu de mim mesmo a dou. Eu tenho o poder de a dar e tomá-la de volta para mim. É por isso, irmãos, que também não foi a morte que matou Jesus. Ele mesmo se entregou. Tanto que no terceiro dia a morte não pôde mantê-lo morto, irmãos. A morte não pôde mantê-lo no sepulcro. Ele tomou a vida dele de volta e ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus. É por isso, irmãos, que em Gênesis 22, nós vamos ver Deus pedindo a Abraão o seu filho, o seu único filho a quem ele amava. Deus pede a Abraão o único
dele, a quem ele amava, Isaque. E quando eles partem para Moriá, Isaque percebe que eles tinham o fogo, o cutelo. Eles tinham a lenha para o holocausto, para o sacrifício. Mas aonde estava o sacrifício? E sabe qual que é a resposta de Abraão, irmãos? Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão constrói o altar em Moriá, ele amarra Isaque e está prestes a sacrificar. O anjo aparece, dizendo que sabia que agora ele temia a Deus e que ele não negaria o seu filho, a quem ele amava, o seu único filho. A Bíblia diz que Abraão levanta os olhos, olha para trás e ele vê um cabrito, um carneiro, amarrado pelas suas pontas, pelos seus chifres no mato. Vocês se lembram, irmãos, que em Gênesis 22, Abraão diz que Deus proveria para si o cordeiro? E agora, o que Deus proveu para Abraão não foi um cordeiro, foi um cabrito. O texto é tão enfático, irmãos, que ele exige em dizer que o cabrito estava amarrado pelas pontas no mato. O cabrito estava amarrado pelos seus chifres no mato. Ou seja, o que Abraão estava dizendo era profético, irmãos. Era profético. Por quê? Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. E o que Deus proveu para Abraão não foi um cordeiro, foi um cabrito. Ele estava amarrado pelas pontas no mato. Por quê? Meus irmãos, em Gênesis capítulo 15, Deus pede a Abraão sacrifícios. Preste atenção. Deus pede, irmãos, a Abraão que ele oferecesse um bezerro de 3 anos. Deus pede a Abraão que ele oferecesse um carneiro de 3 anos, um pombo de 3 anos, uma rola de 3 anos. Por que de 3 anos, irmãos? Por que esses sacrifícios deveriam ser de até 3 anos, os sacrifícios que Deus está pedindo para Abraão em Gênesis capítulo de número 15? Porque um animal de 1 a 3 anos, irmãos, ele era considerado perfeito, sem mácula e sem ruga, sem mancha. O sacrifício, irmãos, do animal, quando ele é novinho, de 1 a 3 anos, ele é considerado perfeito. A maioria dos estudiosos, irmãos, concordam que em João capítulo 1, versículo 29, Jesus nasce como um cordeiro. Quantos anos de ministério Jesus exerceu? Aproximadamente 3 anos e meio. Isso simbolizava, irmãos, o sacrifício perfeito que deveria ser oferecido. Jesus, irmãos, nasce como cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha. É esse o cordeiro que está sendo oferecido na cruz do Calvário. É esse o cordeiro que está sendo oferecido na cruz. E tudo isso era símbolo do altar na antiga aliança. Primeiro tópico, subtópico. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Todos nós, irmãos, eu não sei se você já parou para se perguntar qual que é a reação do Pai ao ver o Filho na cruz. Eu já falei isso aqui algumas vezes, irmãos, e o Salmo messiânico, o Salmo 18, nos esclarece muito bem a reação de Deus. É de ira, é de fúria, ao ver o seu Filho na cruz do Calvário, ao ver o seu Filho que era inocente, morrendo pelos meus e pelos seus pecados. Jesus está se sentindo sozinho, quando ele está clamando e dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Qual que é a reação do Pai ao ver o Filho na cruz? Porque Jesus, irmãos, sobre ele está despejado o cálice da ira de Deus. Imagine o Pai derramando o cálice da sua ira sobre o Filho. Imagine Deus, o próprio Deus, seu único Filho, unigênito, tendo que derramar sobre ele o cálice
da sua ira. Qual que é a reação do Pai? Qual que é a reação de Deus, irmãos? O Salmo messiânico, o Salmo 18, o salmista diz que Deus se levanta do trono. O salmista diz que das suas narinas sai fumaça, das suas entranhas sai fogo que consome. A Bíblia diz, irmãos, que Deus montou um querubim e voou nas asas do vento. Quando Deus se levantou do trono, montou um querubim, voou nas asas do vento, sobre o universo, o sol escondeu o seu brilho, a criação estremeceu. Nós, ao lermos, irmãos, a passagem da crucificação, a terra estremece, houve uma escuridão como nunca antes houve, o sol escondeu completamente o seu brilho, quando Deus se levantou do trono e passeou sobre o universo. A reação do Pai é de fúria e de ira. Deus estava ardendo em fúria, ardendo em ira, em ver o seu filho na cruz. Ele era inocente, não tinha culpa. Mesmo assim, irmãos, mesmo assim, o Pai teve que suportar em ver Jesus na cruz. Ele está enfurecido, passeando sobre o universo, sobre a criação. A criação não suporta, irmãos. O sol não suporta o brilho de Deus. Ele esconde o seu brilho. A terra não suporta quando Deus se levanta do trono. A terra estremeceu. Foi isso que aconteceu, irmãos, a reação do Pai. Ele desce do trono, ele rasga o véu do templo. Só que Deus rasgou o véu do templo, como eu já disse, irmãos, não foi para ele sair para fora, foi para nós entrarmos para dentro. Foi para mim e para você voltar a ter comunhão com Ele. Você consegue entender a reação do Pai? A reação de Deus, o Gólgota, a cruz, a reação do Pai no Calvário. Se qualquer um pai, irmãos, se fosse necessário que qualquer pai entregasse seu filho para morrer pelo mundo inteiro, ele preferia se entregar a si mesmo do que entregar seu filho. Nenhum pai está pronto para entregar seu filho, seu único filho. Humanamente falando, um pai prefere se entregar a si mesmo do que entregar o seu próprio filho. Mas Deus está tendo que entregar seu filho. Segundo, Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta, sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Eu fico impressionado, irmãos, sabe por quê? Quando nós falamos da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, sabe o que os cristãos pensam e dizem? Que essa mensagem é para pecadores que estão lá fora no mundo. Quando nós falamos do sacrifício de Jesus, tem gente que pensa que, principalmente, meus irmãos, nos dias atuais, que falar de Jesus, falar de Cristo é para o mundo, é para os pecadores, é para quem está lá fora. Agora você pergunta para um crente quem foi Moisés, que ele te fala. Pergunta para o crente quem foi Abraão, que ele te diz. Pergunta para um crente quem foi Davi, que ele vai mencionar cada característica dele. Pergunta. Agora pergunta para um crente quem foi Jesus. Pergunta para um crente quem foi a mãe de Jesus, quem foi o pai de Jesus. Ele não vai saber responder. Se você perguntar para um crente quem foi Pedro, quem foi Paulo, ele vai responder. Quem foi João, ele vai responder. Agora pergunta para um crente quem é Deus, quem é Jesus. A maioria dos cristãos não conhecem a Cristo, não conhecem
sacrifício de Jesus, não conhece o Calvário, não conhece os atributos de Deus, não conhece os atributos de Cristo, não conhece o Filho de Deus. Isso é triste, irmãos. Sendo que Ele foi aquele que padeceu pelos nossos pecados. Pode ser simples, pode ser repetitivo, irmãos. Mas Jesus é aquele que padeceu por mim e por você. E a mensagem não mudou, o Evangelho não mudou, irmãos. Jesus continua sendo o Filho unigênito que Deus entregou por amor de todos. Porque Deus amou o mundo inteiro, que entregou o seu único Filho por nós. A mensagem do Evangelho não mudou. A mensagem central das Escrituras não mudou. Continua sendo a cruz, continua sendo o Calvário. Pode ser repetitivo para quem for, irmãos. Não importa, irmãos. Não importa se os crentes não querem ouvir a mensagem da cruz. Não importa se os crentes não querem ouvir sobre Jesus. A mensagem não mudou. A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. Eu não me envergonho da mensagem do Evangelho. Eu não me envergonho da mensagem da cruz. Ela é o poder de Deus para a salvação. Terceiro, o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Durante todo o ministério de Jesus, nós vamos ver claramente, irmãos, o Espírito Santo presente, atuante na vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Desde a sua mocidade, desde criança, Jesus no templo, aprendendo, conversando com os principais, os sacerdotes, escribas, eles impressionados com a sabedoria. É claro que não era terrena, era do alto a sabedoria de Jesus Cristo. Mas ele, irmãos, durante todo o seu ministério, direcionado para o deserto pelo Espírito Santo, nós vamos ver, irmãos, que Jesus viveu uma vida cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Não apenas, irmãos, porque ele era o Cristo, porque ele era Deus. Não, ele estava como um homem aqui nessa terra, 100% homem, vivendo na plenitude do Espírito, na plenitude de Deus. Foi assim que o Cristo viveu. Ele conseguiu suportar os sacrifícios como homem, porque o Espírito estava nele, o Espírito estava sobre ele. Ele era ungido de Deus. O Espírito Santo está ativamente, irmãos, e conforme o escritor aos Hebreus, em Hebreus 9,14, foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, sem ruga, sem mancha, sem pecado. Foi pelo Espírito Santo que Jesus se ofereceu como oferta e ofertante. Pelo Espírito que Jesus apresentou-se como sacrifício e como sumo sacerdote. Foi pelo Espírito. E esse mesmo Espírito Ele prometeu para mim e para você, irmãos. O mesmo Espírito que estava sobre o Cristo, sobre Jesus, irmãos, Ele prometeu sobre mim, sobre você, que Ele viria sobre nós. Ele está ativamente sobre a vida do Cristo. Segundo, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus 10, 32. Primeiro, o Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibais a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Quem revelou para o apóstolo, irmãos, Pedro, que Jesus, ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, foi o Espírito de Deus. Quando Jesus se direciona aos seus discípulos e
e faz uma pergunta, irmãos, atual, que precisa ser feita para mim e para você. Que precisa, irmão, voltar a ser feita. Quando Jesus se direciona aos discípulos e lhes pergunta: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Alguns dizem que é Elias, ou algum dos profetas. Jesus se direciona para os seus discípulos e pergunta: e vocês, o que dizes? E vocês, o que dizes? Isso é real, irmãos. O que nós dizemos ser Jesus? Alguns dizem que ele foi um espírito que se encarnou. Alguns dizem que ele era um espírito atuante. Algumas pessoas dizem que Jesus era um homem comum. E que não era filho de Deus. Algumas pessoas dizem que Jesus não é Deus. E vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Quem é Jesus? Não, mas não é o que a sua mente diz. O quem é Jesus? É o que o Espírito revela pela palavra. Quem é Jesus? Se eu perguntar quem foi Elias, muitos vão saber responder. Eliseu. Quem é Jesus? Quem foi o Cristo? Quem é o Cristo? Sabe qual é a resposta de Pedro, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho, o Deus vivo. Sabe o que é tão interessante, irmãos? Jesus se direciona a Pedro e o mostra que foi o Espírito, o Pai, que revelou a ele, que revelou a Pedro e que fez com que ele reconhecesse quem era o Cristo. Segundo, o Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Depois, irmãos, de ressuscitado, Jesus está com 2 discípulos a caminho de Emaús. E preste atenção, irmãos, isso aqui é tão importante. O que está acontecendo é que o texto é enfático e claro. Jesus está lhes explicando as Escrituras. Explicando, irmãos, explicando a palavra, as Escrituras. Só que o texto insiste em dizer, quando Jesus se desaparece, irmãos, ali do meio deles, sabe o que acontece? Eles se direcionam um para o outro e eles dizem: quando porventura ele nos explicava as Escrituras, não ardia os nossos corações? Enquanto Jesus expunha as Escrituras, irmãos, aqueles 2 discípulos, os corações deles ardiam. Sabe quando que o coração, os nossos corações vão voltar a arder? Quando nós voltarmos às Escrituras. Só vai haver ardor, irmãos, quando nós voltarmos à doutrina, à palavra, às Escrituras. O problema é que nós queremos pegar na Bíblia só aquilo que nos interessa. Isso aqui serve, isso aqui não. Isso aqui é para mim, isso aqui é para o próximo. Não, essa palavra aqui, aquele irmão deveria estar aqui hoje para ouvir. A palavra serve para todo mundo, menos para nós.
O ensino serve para todo mundo, a repreensão serve para todo mundo, a exortação, a admoestação serve para todo mundo. Para mim, não. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para o ensino, irmãos, para redarguir na justiça, para a correção, toda a Escritura, para que nós nos apresentemos como varões e varoas perfeitos diante de Deus. Só que quem ensina é o Espírito. E o que ele ensina? A mensagem da cruz. Terceiro, o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isto temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. Sabe qual que era o problema na antiga aliança, irmãos? Dos sacrifícios? É que o sacrifício que era oferecido hoje tinha que ser oferecido amanhã. E o sacrifício, irmãos, que era oferecido amanhã, ele tinha que ser oferecido depois de amanhã. E assim sucessivamente, todos os dias, e uma vez por ano no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote levava, depois de haver imolado o animal, levava o sangue, derramava sobre o propiciatório, e a Shekinah, a glória de Deus, descia diante do propiciatório, a tampa da arca da aliança, sobre aqueles dois querubins, com as asas abertas, cobrindo o propiciatório, fazendo assim expiação pelos nossos pecados. Esse sacrifício era feito dia após dia, no propiciatório, ano após ano, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, todo ano, uma vez por ano, sacrifício, repetitivamente, oferecido. Qual que é a diferença do sacrifício de Jesus para o sacrifício da antiga aliança? É que Jesus fez uma vez e não precisa mais ser feito, irmãos. Não precisa nenhum animal ser morto, não precisa mais ser sangue ser derramado para expiação de pecados. Tem um sangue que já foi derramado por mim e por você. E este sangue, irmãos, não fazia expiação por pecados. Ele continua fazendo. É o sangue de Jesus Cristo que permanece, continua fazendo expiação pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo. O que nos purifica, irmãos, é o sangue. O que embranquece as nossas vestes, irmãos, é o sangue. O sangue de Jesus tem poder para nos limpar e nos lavar de todo e qualquer pecado. O sangue na antiga aliança apenas cobria. O sangue de Jesus não, ele remove, retira o pecado, a mancha do pecado. E Jesus está dizendo na cruz, está consumado. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu já fiz uma vez, está feito de uma vez por todas, não é necessário mais que seja feito, está consumado. Tetelestai, está consumado.
Quarto, o Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando essa luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, em Isaías 6, 5 a 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Só que nós pensamos que é apenas os ímpios que precisam de arrependimento. São apenas, irmãos, aqueles que estão lá fora que precisam de arrependimento. Nós não precisamos. Quantos de nós oramos arrependidos? Meus irmãos, quantos de nós temos arrependimento dos nossos corações? Sabe o que é isso? É reconhecer os meus e os seus pecados diante dEle e recorrer a Ele como perdoador. Só que em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro está pregando não apenas, irmãos, para gentios. O apóstolo Pedro, irmãos, está pregando para judeus. Em Atos capítulo 4 não é diferente. Sabe o que ele diz, irmãos? Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e venham os tempos de refrigério pela presença de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo, irmãos? Vocês arrependam-se. Só assim os seus pecados serão apagados, perdoados, e virão tempos de refrigério pela presença de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que eram pessoas que até tinham a presença de Deus, mas perderam. Aí Pedro está dizendo: se arrependam e voltará tempos de refrigério pela presença de Deus. Se vocês se arrependerem, virão tempos de refrigério pela presença de Deus. Me diz uma coisa, João Batista está pregando o arrependimento, ele está pregando para ímpio ou para o povo de Deus? João Batista está pregando para o povo de Deus, e a mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só que a mensagem não mudou, irmãos. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem da igreja primitiva não mudou, irmãos. A mensagem que o apóstolo Pedro está pregando é: arrependei-vos. Só que arrependimento é para ímpio, não é mesmo? Nós não precisamos. Nós não precisamos de arrependimento, não é mesmo? Só que isso não é verdade, irmãos. Nós somos os mais necessitados. Nós somos os piores dos pecadores. O problema é que nós queremos nos sentir melhores, que nem o povo judeu se sentia melhor que as demais nações na antiga aliança. Nós queremos nos sentir melhores que os demais. Esse é um problema, irmãos. Só que Paulo, eu já disse isso algumas vezes, 1 Timóteo 1,15, ele se considera o pior de todos os pecadores. O Espírito Santo nos faz reconhecer isso, irmãos, de que nós somos pecadores. E o que nos faz estar onde nós estamos, não é porque nós somos bons, não. Não é porque você e eu temos uma boa aparência, porque nós não temos. Não é porque eu sou alto, você é baixo, não é por causa disso. Não é porque nós temos uma condição financeira boa, porque nós não temos. O que faz nós estarmos aonde nós estamos é Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, arrependidos, nós recorremos a Ele: Pai, perdoa-nos, porque nós somos pecadores. Porque nós somos miseráveis pecadores e precisamos da sua graça. E conforme disse o profeta Isaías, o melhor das nossas obras não passam de trapos de imundície.
o Espírito Santo que nos faz entender essa realidade, irmãos. De o quão pecadores nós somos e de o quão necessitados nós somos de Jesus, da graça de Deus. É pela graça. Porque quando o pecado abundava na nossa vida, a graça de Deus veio sobre nós e superabundou. E ela foi mais abundante na nossa vida do que a abundância do pecado. A graça de Deus superabundou em nós. E para nós finalizarmos, último tópico, terceiro. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Preste atenção. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Preste atenção, irmãos. Estes avivalistas, os especialistas, sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até limitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Cuidado com as imitações baratas. Meus irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, ele diz que esses seriam dias trabalhosos. Esses seriam dias trabalhosos. Agora preste atenção. Essas imitações de movimentos avivalistas, irmãos, porque existem pregadores que têm a técnica de fazer o povo pular. Existem pregadores, irmãos, que têm essa técnica de fazer o povo, irmãos, rodar. Existem, irmãos, pregadores que têm essa técnica, irmãos, de fazer o povo gritar. São imitações baratas, sem o verdadeiro poder de Deus. Sem o verdadeiro, irmãos, poder de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? São movimentos que acontecem pela emoção, movidos pela emoção do homem. E a Bíblia nos alerta acerca dessa realidade, irmãos. Isso acontecia, irmãos, nos dias da igreja primitiva e não seria diferente nos dias atuais. Estes movimentos, irmãos, de imitações, irmãos, de moveres do Espírito Santo, quando na verdade não tem nada do Espírito Santo. Igrejas se reunindo, irmãos, em congregações, irmãos, e dançando forró, sem nenhuma reverência, dizendo que estão experimentando um avivamento, pulando o carnaval, dançando quadrilha, e dizendo que este é o avivamento dos últimos dias. Irmãos, existem muitas imitações baratas, irmãos, e são princípios que, se nós analisarmos a Bíblia, que ferem a palavra de Deus. Não tem palavra, irmãos, em um lugar como este, em um ambiente como este, não tem pregação. Não tem adoração a Deus. Sabe para quem é este movimento, esses movimentos? Para o homem, para os demônios. Isso é perigoso, irmãos. Nós devemos tomar cuidado com as imitações, irmãos.
Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com esses animadores de plateia, que não pregam nada de Bíblia, não tem nada de palavra. E você vai perguntar, irmãos, um crente que foi, ou que esteve em um movimento como esse, o que foi, ou como foi, ele vai dizer que foi uma bênção. Agora você pergunta para ele o que foi pregado, qual foi a palavra, ele vai dizer que não teve, ele vai dizer que não lembra. Imagine um culto na antiga aliança, sem um anúncio da lei de Deus, irmãos, não era recebido pelo Senhor. A parte mais importante do culto é a palavra. Não é o homem falando, é Deus falando. Não é a mensagem do homem, é a mensagem de Deus. A parte mais importante do culto não é a hora das oportunidades, é a hora da palavra. Só que nesses movimentos, é 1 hora, 2 horas para o louvor e 5 minutos para a palavra, para a pregação. É 1 hora, 2 horas para o louvor e 10 minutos para a palavra, para a pregação. O povo não quer ouvir a voz de Deus. A pregação, irmãos, não é a mensagem do pregador, é a mensagem de Deus. A mensagem é de Deus. Deus usa instrumentos, como ele usava na antiga aliança, os sacerdotes e os profetas. Como Deus usou, irmãos, muitos. Mas a mensagem era dele. A mensagem era de Deus, independentemente se o homem aceite ou rejeite. A mensagem é a mensagem de Deus. Se você aceita ou não importa, a mensagem é de Deus. A palavra é de Deus. É por isso que os pregadores devem tomar cuidado. A ministração, ou a palavra, ou a mensagem não pode ser fruto da mente do homem. É impressionante, irmãos. Muitos de nós queremos pregar 1 hora, mas nós não passamos nem 5 minutos com a Bíblia. Muitos de nós queremos pregar 1 hora, mas nós não conseguimos passar nem 10 minutos em oração. Existem muitos mensageiros que não ouvem a Deus e querem falar com o povo de Deus. E o problema é que nós estamos dando ouvido a eles. A mensagem, a pregação nasce das Escrituras, da oração. Qualquer pregação, irmãos, que não provenha das Escrituras, não é pregação, é invenção. É fruto da mente humana. Pregação não são as minhas experiências vividas. É a palavra de Deus. Um avivamento, quando nós vamos experimentar um despertamento, irmãos, quando nós voltarmos a pregar, a falar, a viver a palavra de Deus. Irmãos, quando Deus iniciou o avivamento com Martinho Lutero, é convocando o povo ao quê? A voltar o quê? Sola Escritura, somente as Escrituras.
Você sabe por que nós comemoramos mais de 500 anos de reforma protestante? Porque Deus levantou um homem, um monge, que estava lendo à luz de velas Romanos, que ensinava que o homem era justificado pela fé, e não havia nada disso de indulgência e purgatório. E quando ele prega, irmãos, as suas 95 teses, no castelo de Wittenberg, ele estava dizendo: voltem às Escrituras, sola Escritura, somente a palavra de Deus, somente as Escrituras. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows, com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se quebrando, de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força, vão indo de força em força, de força em força. Glória a Jesus. Só para nós finalizarmos, irmãos. Sabe o que está aparecendo em alguns cultos por aí? Show. Colocam um globo no meio da igreja, como diz o pastor, qual é o nome dele? Esqueci agora. Pastor de Alagoas, agora eu esqueci. Arisvaldo. Orisvaldo. Como diz o pastor Orisvaldo, irmãos, estão trocando o púlpito por uma lata que seria jogada lixo dentro dela. Estão trocando o púlpito por uma lata, pintando e colocando sobre o púlpito. No meio da igreja é luz de neon, luz de toda cor, verde, amarela. E como ele disse, é para agradar os jovens, é para chamar a atenção dos jovens. Eu já vi movimentos como esse, já participei. Eu já estive em denominações onde havia pulo, dança. Só que eu estava conversando com um dos meus amigos esses dias e eu conhecia todos os jovens da congregação. Sabe quantos jovens ainda estão na congregação, na igreja? De mais de 50 jovens? Os líderes, todos se desviaram. Eu conhecia todos eles. Discipuladores, todos se desviaram. Trocaram o relacionamento com Deus por um relacionamento com o homem, porque estavam sendo enganados. Sabe qual que era a palavra? Todo domingo era a mesma palavra: comereis o melhor dessa terra. Essa é a consequência de movimentos como esse, irmãos, é para atrair jovens. No momento que nós, irmãos, usarmos esses métodos para atrair jovens, no dia que nós pararmos de usar esses métodos, esses jovens vão sair da igreja.
que Deus usou isso com Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Será que Deus usou isso com José no Egito? O primeiro mártir, Estevão, Deus usou isso para atrair ele? Mas nós achamos que isso vai atrair. É para alegrar. Irmãos, isso é muito grave. Olha só, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Aí, olha a comparação. É como uma tartaruga deitada de costas. Imagine, irmãos, uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Isso não é produzir salvo, não, irmãos, é produzir condenados dentro da congregação. Isso é perigoso. Não podemos substituir o culto a Deus. O culto continua sendo porque dele, por ele, para ele. O problema é que estamos fazendo o culto de mim, por mim, para mim. Glória, pois, a mim, eternamente. Amém. Só que não é isso que a Bíblia ensina. O culto continua sendo dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amém, irmãos? Não nos enganemos. Despertamento, avivamento nasce da oração e da volta às Escrituras. Não existe outro método. Não existe. E é isso que o Espírito Santo está clamando dentro de nós. O problema é que nós não somos sensíveis a ouvir a voz dele, dizendo volta, volta, volta. Amém? Agradecer a oportunidade. Fazer as perguntas, você faz? Devolvo a direção ao nosso superintendente. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer o questionário? Vocês vão responder? Vou poder responder, você não está certa, isso é muito difícil. Louvado seja Deus. Nós oremos para Jesus, né? Colocar as tartaruguinhas com as pernas para baixo, né? Com os pés para baixo. Primeira pergunta. Nós temos aqui 5 perguntas, mas é para todo mundo responder. Amém? A primeira pergunta eu vou deixar com toda a liberdade, tá? Para vocês aí. Lembrando que se responder a sua pergunta, conseguiu ali pontuar, então, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta, Vitor. O que caracteriza o verdadeiro despertamento? Trata-se de necessidade que os homens passam a sentir de chegarem mais perto do altar de Deus e a fim estarem cada vez mais livres de Deus. Isso, né? O verdadeiro despertamento ele é caracterizado pela necessidade do homem se achegar, se aproximar da presença de Deus. Segunda pergunta, Ashley. Como começam os despertamentos espirituais genuínos? O despertamento genuíno começa com a restauração do altar. Amém. Para ter um verdadeiro despertamento é preciso que o altar venha a ser restaurado, né? Terceira pergunta. Em relação ao altar, o que representa Cristo para nós? Terceira pergunta, em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós? Cristo
representa o centro da nossa comunhão com Deus, tá? Vou deixar responder, Filozinha. A quarta você respondeu? A quinta você respondeu? Vamos lá, quinta pergunta. Vou pular isso aqui e vou ajudar ela. Quinta pergunta, calma, nessa hora, tá? Quinta pergunta. Por que devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos? O falso despertamento pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Você lê de novo para mim entender? O falso despertamento pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Eles consideram, professor? A quarta pergunta, eu vou deixar todo mundo, vou ouvir todo mundo, tá? Então, quem respondeu, independentemente se respondeu a mesma pergunta, se estiver certo, a gente vai pontuar como a gente está sempre fazendo. Vamos começar pelo Vitor, a quarta pergunta, tá? Não vou falar se vai estar certo, se vai estar errado, não vou falar, tá? Vitor, qual a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? Iluminando os olhos do nosso entendemos para que sabemos a grandeza do seu poder sobre nós que manifestou em Cristo, ressuscitando o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo. Luciana? O Espírito Santo ajudou Jesus a vencer todos os obstáculos até chegar à cruz do Calvário. Ashley. O Espírito Santo ajudou o filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Florzinha? Consegue responder alguma coisa? Não? O mais próximo possível que chegou aqui, viu? Foi a irmã Luciana e a irmã Ashley. Não foi? A resposta é, Vitor, qual a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? A resposta é, o Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a superar todos os obstáculos para que a obra vicária se completasse no Gólgota. Eu só respondi mais nem dúvida, porque o cabeça está sendo dele. Amém? Amém. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, irmãos, nós estaremos estudando a quarta lição. E o tema da quarta lição é a construção do templo enfrentou oposição. Então, peço aos irmãos, estuda a lição em casa, tá? Aos irmãos que através da live estão nos acompanhando, estuda a lição e vão em casa também. É muito bom quando a gente se dedica a ouvir a palavra de Deus, porque é um despertamento para a nossa vida espiritual, né? A gente cresce espiritualmente. A palavra do Senhor diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Quero convidar aqui nosso irmão Mário para fazer esta oração, dando os avisos finais, para a nós também estar encerrando. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Lembrando que hoje, a partir das 19h30, nós também teremos o nosso culto presencial. Todos os irmãos podem estar presentes, assim como foi na escola bíblica também, culto presencial, na direção de evangelismo e missões. Amém? Venha, você é nosso convidado especial, para nós estarmos juntos cultuando a Deus. Vamos orar nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela manhã de hoje, pela sua graça, Senhor, que esteve sobre as nossas vidas pelo ensino da tua palavra, Senhor. Direciona-nos estando conosco, Senhor. Leva-nos, Deus, a um despertamento, Senhor. Deus, que renove, Senhor, o altar, Senhor. Glorifica o teu nome nas nossas vidas, nos nossos cultos,
estágio, Senhor, do Evangelho. É o que nós te pedimos. Sê, Senhor, conosco em cada manhã de escola bíblica dominical, nos cultos à noite, Senhor, e seja adorado pela sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para sempre.